Boa noite a todos os irmãos. Que bom estarmos aqui, pela graça de nosso Deus. Nós estaremos refletindo na palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17. Texto bem conhecido, apenas um versículo. E propusemos estar analisando com os irmãos o peso da cruz de Cristo. Quanto pesava a sua cruz? Até ontem à noite tínhamos outro texto para estarmos falando com os irmãos. De outra noite para cá, mudamos. Numa breve reflexão, nós estávamos tentando imaginar quanto pesava a cruz de Cristo. Versículo então 17, João 19. Vou ler a minha tradução. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Amém. Nós já começamos então aqui a vermos aqui o Senhor levando a sua cruz. A gente já vê uma certa contradição no próprio texto, parece, né? Que não era dele não, era nossa. Passou a ser porque ela assumiu, mas era nossa. Só que não dava para nós carregarmos. Ela era pesada. E qual o peso, então, dessa cruz? Vamos tentar avaliar rapidamente aqui. A história fornece alguns detalhes para nós, que a cruz romana tem um peso que oscilava entre 75 e 136 quilos ao todo. Historiadores divergem, às vezes, de alguns pontos. Era-se muito comum os criminosos, os condenados, não carregarem a cruz inteira, carregar apenas a travessa da cruz, do T. A cruz é meio em forma de T, né? A parte vertical sobressai um pouco. Mas historiadores afirmam que a do Senhor Jesus foi por inteiro. E ela pesava, então, a maioria define este peso em torno de 75 a 136, difere bastante a depender da madeira, do tipo da madeira, maciça ou não, não tinha uma formatação exata, o tamanho certinho da madeira. Mas apenas para fazermos uma referência a quanto pesava. Não é leve, mas entendemos que uma pessoa de um bom porte físico, arrastar este peso, é lógico, existe uma lógica. Quantas pessoas hoje arrastam um peso muito maior do que este, ou até carregam sobre si peso maior do que este. Então, esse peso físico da cruz, embora não se tenha uma precisão exata, tem-se uma estimativa. É claro que este peso, devido às circunstâncias que o Senhor carregou, ele se tornava muito. Não é tão simples assim. Ele carregou um peso físico que ali estava um homem. Às vezes, as pessoas pensam, sim, ele suportou, carregou a cruz, ele aguentou este peso todo porque era Deus que estava ali. Não, ali não era Deus, ali era homem. Que tinha cansaço, fome, sede, dores, enfim. Ali era homem. Jesus 100% homem. Não era fácil arrastar aquele peso depois de sofrer os castigos foram impostos, as angústias que antecederam. Agora a gente começa a sentir um outro peso, que vamos analisar rapidamente. Depois daquela noite sem dormir, claro, depois de tudo aquilo, dos açoites, é claro que esse peso físico da cruz não ficava só nesses possíveis 90 quilos, 100 quilos, para se arrastar, ou 80 quilos, como for. Não ficava só nisso. Ele, um peso físico mesmo, depois que você está cansado,
Pegue 20 quilos aqui, carregue até o portão, você vai muito bem. Mas carregue por 500 metros, 1 quilômetro, e veja quanto vai pesar ao chegar lá. A via que o Senhor percorreu, a história aponta mais ou menos, em torno de 600 metros. A Via Crucis. Lugar, um labirinto, lugar que se andava a pé mesmo, apressado, no meio da multidão, terreno irregular, subida, claro, até o Gólgota. 600 metros, não é tão longe, sim, não é tão longe para caminhar tranquilo. Você fazendo a sua caminhada, 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, tranquilo. Mas naquelas circunstâncias, 600 metros é uma eternidade. Estamos tentando analisar um aspecto físico, tentando retratar um peso físico que a história aponta para nós, com precisão suposta. Mas há de se imaginar uma lógica dentro deste tamanho dessa cruz e deste peso da cruz. O Senhor Jesus não foi o primeiro a ir para a cruz, também não foi o último, porque já existia a punição da crucificação. A história aponta para nós que os assírios, os babilônios, já deram origem à crucificação. E os persas também usaram sistematicamente esse sistema de punir pessoas, de executar pessoas, escravos, que desobedeciam seus senhores, principalmente se o escravo matasse um senhor, principalmente, ele e todos os demais escravos seriam crucificados. Os piratas, inimigo do Estado. Então, isso do século V, por aí, antes de Cristo. Então, não foi o Senhor Jesus o primeiro. Mas estamos aqui dentro de um regime diferenciado, os romanos, que adotaram também a crucificação. E eles aplicavam também aos escravos e aos estrangeiros. Dificilmente o romano levava um romano à cruz, a não ser por algo muito hediondo, um crime muito hediondo. Às vezes, um crime associado à traição contra o Estado, a levantes militares, terrorismo, algum crime realmente, derramamento de sangue, algo que realmente fosse muito violento, que merecia também uma punição com violência especial. A história assim aponta. Aos forasteiros, aos estrangeiros, sim, era mais fácil os romanos levarem para a cruz. Mas o romano era mais difícil, mas sim, levava. E essa cruz que apontamos aqui, o peso dessa cruz que apontamos aqui, é a história apontando uma cruz romana. Logo, uma cruz dentro do tempo em que o Senhor Jesus viveu e os romanos o crucificaram. Dentro dos moldes, dentro do padrão que se usava. Por isso que deu essa dimensão desse peso que o Senhor carregou. É o que já falamos. Há quem afirme que era um costume de se carregar apenas a travessa da cruz, mas o Senhor carregou a sua cruz por inteiro. E além do condenado, quando ele saía para carregar a sua cruz, ele levava também uma placa de identificação com o seu nome e o seu crime. Também. E nós sabemos o crime principal que eles acusaram o Senhor Jesus, e nós temos isso escrito, né? E Mateus registra isso, lá em 27:37. Quando crucifica o Senhor, coloca uma placa sobre a cruz, a sua acusação. Está aí o acusado. Qual era a acusação dele? Esse é Jesus, o rei dos judeus. Acusar de quê? Forjaram acusações contra o Senhor. Mentiram, evidentemente. Não tinha como acusar, então vamos acusá-lo de rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. Quando João escreve, narra esse fato, no capítulo nós lemos aqui mais a seguir, versículo 19, né? Que Pilatos colocou essa inscrição sobre Jesus Nazareno, rei dos judeus.
E alguns dos judeus foram até Pilatos e ponderaram essa inscrição e disseram: não coloque isto aí. Coloque assim: ele disse que eu sou o rei dos judeus. Por quê? Em se colocando esta inscrição, estava reconhecendo que ele era rei dos judeus. Mas os judeus usaram essa expertise para induzir Pilatos a dizer: mude a inscrição, coloque a inscrição que ele disse que ele é. Na verdade, nós não aceitamos ele como rei. Ele não é. Em outras palavras. E Pilatos logo responde a seguir: o que eu escrevi, escrevi. Está feito. Mas enfim, apenas quando remontamos um pouquinho da história, que a história mostra que o condenado, ele levava uma inscrição, uma placa com o seu nome e também o crime que ele cometeu. Era, sim, uma maneira, a crucificação era um espetáculo público, muito humilhante e doloroso. E o condenado era exposto, a vexames públicos. Era exatamente para causar horror. Projeto da cruz, quem idealizou essa punição para o criminoso, idealizou com a maneira de impor mesmo uma força, um poder, uma punição de horror, que não tinha outra intenção, de humilhar mesmo o condenado e de expô-lo a uma vergonha, porque ele era exposto, humilhado e afligido para que todos vissem e se horrorizassem. Era uma maneira de impor autoridade, o poder sobre o inimigo, digamos assim, para que desmotivasse a qualquer ou quaisquer outros que viessem a também tentarem surgir contra um poder. Independente de estar certo ou errado, quem detinha o poder, e se ele entendesse que precisava de impor esse castigo absoluto, ele impunha. Mas o espetáculo, a crucificação, era um momento de humilhação e de expor a pessoa a vexame e horrores sem tamanho. Ele era açoitado em público, era chicoteado. E analisando então, neste momento do Senhor Jesus, nós sabemos que os judeus, eles participaram deste processo, evidente, as próprias autoridades judaicas, ali, propondo a condenação do Senhor, não o aceitando como rei, evidente. E puseram então, e mentindo, forjaram toda a história, e conseguiram e convenceram, de certa forma, a multidão, e todos se insurgiram contra ele, contra o Senhor. E o Senhor então é chicoteado. Depois de preso, então, o Senhor começa agora o peso da cruz. Esses castigos colocados sobre, eles vão para a conta do peso da cruz. Não apenas aqueles 70 e poucos quilos ou 100 quilos. Esses castigos que antecederam o carregar da cruz. E a história mostra para nós que os judeus tinham uma lei bem antiga, que era proibido dar mais do que 40 chicotadas no condenado. E os fariseus, do alto da sua hipocrisia, eles ordenavam então aos executores que dessem 39, porque eles tinham medo de errar a conta, passar os 40 e cair sobre eles uma condenação. Então, supostamente, o Senhor Jesus açoitado com 39 chicotadas. Mas nós vimos que 39, recordamos o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, 24, ele fala que por 5 vezes ele foi açoitado com uma quarentena de açoites, menos uma, 39. Reforçando a história de que na lei judaica não poderia passar, até 40 chicotadas poderia, mas passar não. Devido a esse temor, eles imprimiam então 39 com medo de errar a conta.
Mas esse do Senhor Jesus, a história mostra que os romanos usavam, né, esses chicotes. Os historiadores apontam que, na verdade, não foram bem 39 chicotadas, porque o chicote ele se transformava em 12, porque tinha 12 pontas, tiras de couro, e nessas pontas tinham ossos de animais, pedaços de chumbos, nessas pontas. Então, se colocando cada chibatada, corresponderia a 12. 39 vezes 12, uma conta rápida, 468. Imagina, então, o mutilar do corpo físico, estamos falando de físico, do condenado, especificamente aqui do Senhor Jesus. Pessoas morreriam, a história mostra que poderiam morrer nos próprios açoites, antes de chegar à cruz, poderiam morrer. E é muito plausível, evidente. Como? Os chicotes dessa forma, a pessoa suportar. Mas ali, o Senhor Jesus suportou, como homem, as chicotadas. E também, a história mostra que não exatamente todos passavam pelo mesmo problema na cruz. Todos morriam da mesma maneira, cada um a seu modo. Alguns imprimiam um castigo, apertava mais o castigo ainda sobre ele. É bem provável que no Senhor Jesus, pela fúria, o ódio que estavam dele, é bem provável que fizeram assim. O que puderam piorar, pioraram. É bem provável. Existiam alguns que morriam por lá mesmo, alguns ficavam por lá, deixavam morrer na própria cruz, pendurado por lá dias. A maioria não tinha como, por onde ir, para onde ir, então por lá ficavam, até se apodrecer por lá. Os que tinham condições de prover sepultura, eram providos. O Senhor Jesus, como disse certa feita, a alguém que perguntou que queria seguir a ele, disse: o Filho do Homem não tem. Pode até me seguir, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Os animais têm seus covis, raposas têm, as aves têm ninhos, o Filho do Homem não. Mas, como cumprimento da profecia, o Senhor teve um sepulcro e foi colocado na sepultura com os ricos. Na sepultura de rico. E alguém cedeu para ele. Ele não ficou ali. E também tem toda a história, que não vamos entrar nos detalhes, do porquê que naquele dia, por ser grande o dia de sábado, também não poderia ficar o condenado na cruz. Naquele momento, naquele dia, não poderia ficar. Teria que abreviar a sua morte até às 18 horas. E ali nós sabemos o horário, então, que o Senhor Jesus se inspirou, às 3 horas da tarde. Quando eles vão até ele para quebrar as pernas, para apressar a morte. Não vamos entrar em detalhes das angústias, do sofrimento, das torturas, pregos, maneira como faziam com o condenado, para que ele realmente sofresse. O objetivo da cruz era imprimir mesmo um castigo tão horroroso, tão horrendo, que quem olhasse tinha que realmente se abalar. Não tinha como. Era um terror. E além dessa vergonha, a exposição pública, o local público, para que todos passassem e vissem ao condenado. Fez alguma coisa ruim. Quem fosse para a cruz era realmente aquele que tinha cometido algo cruel. Então, além dessa exposição medonha, esse tormento físico, essa dor física, né? Então, a cruz, conforme nós falamos, o Senhor não foi o primeiro a ir para ela, nem o último. Vários outros, inclusive cristãos, né? Depois, mais à frente, em Roma, que conhecemos na história, né? Constantino consta como o primeiro, né, imperador, né, já cristão. Já no ano 337, ele aboliu, então, a crucificação. Mas até lá, muitos outros foram crucificados, inclusive cristãos, apóstolos, né? Foram crucificados, né? Também. Mas nós estamos a pensar nesse peso da cruz do Senhor Jesus. Tentamos olhar a história, um pouco da história, do peso dessa cruz, mas é claro que o peso da cruz do Senhor foi muito maior. Aqui,
A história tenta mensurar um pouco, e é lógico, tem-se uma lógica de um peso de uma madeira, dá para se estimar, mas o peso maior da cruz, não dá para calcular. Não tem como medir numa balança que pese o peso da cruz do Senhor. Quando olhamos para o peso da agonia do Senhor, quando ele está no Getsemane, ele passa aquela noite em agonia. Que peso! Ali o Senhor sua sangue, literalmente sua sangue. Peso da angústia, ele pede ao Senhor, se for possível, ali ele já tinha visto o peso da cruz. Não era 100 quilos, 80 quilos, não. Ele já tinha enxergado o peso da cruz. E ali, a sua angústia, imagina, a sua agonia ali. Mas somando a essa agonia da cruz, ali mesmo no Getsemane, ele sente também o peso do abandono. Aqueles que estavam com ele não conseguiram acompanhá-lo um pouco em oração, em vigilância. Ele reclama até, vocês não puderam comigo velar nem uma hora? Ele sente ali, na noite anterior, o peso do abandono dos próprios seus que estavam junto dele. Quando preso, logo a seguir, aquela noite, ele é preso, ele sente o peso da traição. Alguém o abandona, e daqui a pouco alguém está comendo com ele, o trai e o entrega para ser preso. Não dá para mensurar um peso deste. Não tem como. E seguindo então todo esse processo após a sua prisão, Mateus relata isso, né? Capítulo 26, seguir, versículos 47 a seguir, quando o Senhor é preso, e depois joga a seguir, prendendo. E o peso da vergonha, despiram-no, tiraram sobre ele a sua roupa, colocaram uma capa escarlate sobre ele, capa, um vermelho vivo sobre ele. Nós sabemos que, representando o pecado, difícil, né? Isaías capítulo 1, ele faz a correlação do escarlate e carmesim com o pecado. Isaías 1,18, ainda que os pecados sejam como escarlate, né? Se tornarão brancos como a pura lã, vermelho carmesim. Por quê? Eles então o humilham de tal forma, colocam um símbolo de que ele estava ali. É lógico que sem saber, esse pecado significa culpa. Alguém está dizendo, nós estamos condenando um sujeito que realmente tem erro, tem culpa no cartório. Essa capa que representa a culpa. É lógico que eles não sabiam que realmente ali o Senhor estava culpado. É lógico que eles não tinham essa noção. Nós temos a noção de que ali, pelo fato de o Senhor ter se feito culpado, ali estava sim, o escarlate caía bem, porque estava cheio de problemas ali. Ali estava culpado, porque tomou o que era nosso e levou sobre si. Isaías 53:4, né? O profeta fala isso. Levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, né? Sobre si. Mas eles colocaram, no olhar deles, era mostrando, é culpado, está cheio de erros. É por isso que ele está, então, aqui e será condenado. E vamos levá-lo para a cruz. E ali, então, o despir do Senhor. Imagine, essa vergonha, tudo isso é físico, tudo isso é humano, diante de uma multidão. E a humilhação continua, ali no texto, né? A seguir. Coloca, então, uma coroa de espinho na cabeça dele, com a ironia, já que é rei, nós estamos a levar um rei para a cruz, rei tem coroa. Então tece a coroa de espinho, coloca sobre ele. O texto lá é muito claro, né? Mateus está colocando para nós, versículo 28, a seguir, 29. Uma coroa de espinho na cabeça dele. E depois alguém pega uma cana, um caniço, um pedaço de madeira e bate na cabeça dele, sobre a coroa dele. Uma humilhação
isso não dá para colocar na balança. Como pesar a cruz de Cristo? Não dá para avaliar. Não daria para outro carregar. Aquele carregou de madeira, daria para outro carregar, sim. Porque outros também foram crucificados. O carregar daquela cruz, o madeiro em si, é algo dentro de uma lógica de uma pessoa física carregar. Mas este peso aqui, não. Este peso aqui, não. O Senhor da glória está ali. Uma coroa de espinho. Versículo 30. Se não bastasse a coroa de espinho bater sobre a sua cabeça, vem alguém e cospe no rosto dele. Chega, né? Um senhor, um inocente, aí vem e coloca quanto de peso colocaram sobre a cruz ao cuspir. É difícil mensurar uma humilhação, um desprezo. Esse ato repugnante é de um desprezo absurdo de alguém chegar no rosto do outro e cuspir nele. Fizeram com ele, sim. E ainda perguntaram, zombavam dele. Daí, quem te bateu? Quando bateram, simultaneamente, né, diz lá, bateram, cuspiram. E ainda zombavam. Você não é profeta? Profetiza agora, quem é que te bateu? Quem fez isso com você? Esmurravam e perguntavam, quem te bateu? Essa zombaria, nós podemos tentar, não adianta tentar imaginar, é que nos veio à mente. Então, estava analisando, neste momento, quanto pesou a cruz de Cristo. Sim, terminou por aí? Não, teve mais peso ainda, né? Esse sofrer do Senhor, o andar ali apanhando todas as suas chicotadas, e ainda o abandono final. Ele mesmo pergunta ao Pai, nos momentos finais, por que me abandonaste? O abandono, ele já tinha passado pelo abandono dos seus, lá no Getsemane, os seus o abandonam, mas o Senhor, o Pai, o sustenta. Chegam os anjos e o servem. Mas quando chega na cruz, quando chega no momento, o Pai teve que abandoná-lo. Aumentou o peso. Um Senhor que se acha só, o sofrendo dele fisicamente, dores, podemos dizer, insuportáveis, mas um Senhor agora que se acha abandonado pelo Pai. Este é o peso da cruz. Peso da ingratidão do povo. Para quem ele veio? João escreve isso no capítulo 1 do Evangelho de João. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Levaram para a cruz. Mas a graça chegou até nós. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber? Se crê no seu nome. Nós, a igreja do Senhor. E nós estamos ainda observando e vendo com tristeza, mas a igreja de Deus está vendo com tristeza ainda essa cruz sendo pesada. O Senhor não está sobre ele, mas alguém ainda, o preço ou o peso da zombaria continua, da rebeldia. As pessoas, evidente, não estão jogando peso sobre o Senhor, mas sobre si, condenações, né? Condenação indescritível que o mundo está colocando sobre ele. Ao continuar sendo ingrato com o peso da cruz. Mas olhando para a igreja do Senhor também, será que toda a igreja de Deus, todos os salvos, têm avaliado o peso da cruz de Cristo? Será que não muitos cristãos têm olhado mais para o peso da sua cruz? E às vezes murmurado, ei, mas a cruz está pesada, está difícil ser cristão neste mundo. E começa a lamuriar. E parece que não olha para esse peso da cruz de Cristo. Não tem como. Se olharmos para
peso que ele carregou não é um madeirozinho de 100 quilos. Não. É o pouco que analisamos aqui que a Bíblia coloca para nós, né? Todo esse processo de humilhação, além da dor física, a dor na alma, do abandono de todos, inclusive do pai, para que ele fosse até ali, naquele momento. As injustiças com ele, as mentiras, traição, as covardias com ele, e ele se humilhando dessa forma. E será que não vamos nem falar com o mundo já está condenado. Vamos até analisar mais para o nosso lado. Quando nós, como igreja, como salvos, por essa cruz, que se não fosse por ela, se o Senhor não passa por lá, ela era nossa, não daria para carregar, ficaríamos lá mesmo, não iríamos vencê-la, evidente, já estávamos derrotados. E às vezes nós nos queixamos, achamos difícil a caminhada da fé, por uma coisa ou outra. Acontece algo tão pequeno no nosso meio, no mundo de um modo geral, nas limitações, nas aflições inerentes à vida daqui, que nós mesmos causamos, o pecado, as dores, os problemas. E às vezes queremos nos achar no direito de entendermos que a cruz está pesada. Está faltando nós olharmos para a cruz realmente pesada. Porque não temos cruz pesada para carregar. Apenas a fé nós temos para carregar e o resto é com o Senhor. O apóstolo Paulo diz: o justo vive da sua fé, viverá por fé. É a fé que nos alimenta, né, que nos fortalece. E quanto custa ter a fé? Tem preço a pagar? É muito leve a cruz que nós temos para carregar. Quando o Senhor Jesus disse em Lucas 9, né, e 23, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, vem, siga-me. Então essa cruz é tão leve, é tão fácil, e é um fardo suave, né? O Senhor Jesus, Mateus 11, 28, 29 e 30, ele disse: meu fardo é suave, meu jugo é suave, ele é leve, é muito tranquilo para carregar. E mesmo assim, às vezes, nós como igreja, queremos entender pesado, difícil, tão complicado. Muito facilmente a gente se acha meio cansado, às vezes, do carregar deste compromisso cristão. Precisamos de olhar mais para o peso que realmente o Senhor carregou. Um peso que não dá para medir, não dá para avaliar numa balança que consiga mensurar o peso. E que o Senhor possa nos avivar na fé, na esperança, na alegria, e sabemos que, com tristeza por um lado, é um misto de tristeza, que sabemos que o Senhor pagou tanto, a culpa era nossa. Mas de alívio, de alegria, porque é ali que veio a nossa vitória, é ali que veio a nossa redenção. Ela está ali, como pela manhã nós meditamos. É por ali que passou. Não temos como nós estarmos esquecendo dessa cruz do Senhor. Então, a alegria nossa, possamos estar vivendo com grande alegria, entusiasmo, a fé cristã. Não importa os pequenos desafios que vierem pela frente, mas quando pensarmos, entendermos que está difícil a caminhada, pesada a cruz, é só pararmos rapidamente e olharmos para o Calvário. Tentar enxergar quem é que carregou a cruz realmente pesada. Que o Senhor nos fortaleça, né? Nos revigore a cada dia mais nossa caminhada, né? E sigamos até o fim com a carreira que nos está proposta. Firmes, olhando para o alvo, né? Conforme os escritores hebreus diz. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém.